Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Agora os vídeos estão mais diretos e explicativos, espero que gostem. Vamos lá, porque lá do fundo do oceano, uma mensagem fantasma acaba de chegar, e ela pode reescrever a astronomia. Agora pensem comigo, como é que uma partícula invisível, detectada a milhares de metros de profundidade, tem o poder de mudar tudo o que a gente sabe sobre o universo? Parece ficção, né? Mas a detecção dessa tal partícula fantasma está realmente desafiando os limites da física. É um achado incrível que promete desvendar segredos de eventos cósmicos cataclísmicos, super explosivos, sabe? É como abrir uma nova janela para os fenômenos mais violentos que existem. Ok, para a gente entender o tamanho dessa descoberta, primeiro a gente precisa conhecer quem é essa mensageira. Que partícula misteriosa é essa, afinal? Então, estamos falando do neutrino, uma partícula subatômica que é tão fundamental para a gente entender o cosmos quanto elusiva. E essa natureza dela, quase fantasmagórica, que deu a ela o apelido de partícula fantasma, é justamente o que a torna a mensageira cósmica perfeita. O que torna os neutrinos tão fascinantes são as suas propriedades, sabe? Eles quase não têm massa, não têm carga elétrica e por isso viajam pelo universo praticamente sem sofrer nenhuma alteração. Imagina só, uma partícula que consegue atravessar estrelas, planetas e até galáxias inteiras como se não tivesse nada ali. É essa capacidade incrível que faz deles os mensageiros cósmicos ideais. Tá, mas se eles são tão difíceis de detectar, como é que os cientistas conseguem capturar algo que é tão fugaz? Bom, a resposta para isso está lá no fundo do mar. Dê uma olhada nisso aqui, o KM3NET. É um telescópio de neutrinos subaquático super revolucionário que fica no mar Mediterrâneo. É um projeto internacional gigantesco com mais de 250 pesquisadores e que está mudando completamente o jeito como a gente observa o universo. E uma parte essencial desse projeto é um detector chamado ARCA. Ele fica posicionado a impressionantes 3.450 metros de profundidade lá perto da costa da Sicília. E essa profundidade toda, claro, não é por acaso. Nessa profundidade, a pressão chega a quase 348 atmosferas. É uma pressão absurda. E estar tão fundo assim ajuda a reduzir o ruído eletromagnético e todo tipo de interferência, criando um ambiente perfeito para caçar os sinais mais sutis que vêm do cosmos. E o princípio da detecção é, na verdade, brilhante de tão simples. Apesar dos neutrinos interagirem muito raramente com a matéria, quando um deles finalmente colide com uma molécula de água, ele produz um flash bem fraquinho de luz azul. E é exatamente esse brilho que os sensores do KM3NET estão programados para captar, lá na escuridão total do oceano. Mas o desafio é gigantesco. Imagina só tentar ouvir um sussurro no meio de uma tempestade. Os sensores precisam filtrar todo o ruído de fundo, tipo a luzinha fraca que vem da decomposição de elementos na própria água do mar e também de outras partículas cósmicas que estão caindo na Terra o tempo todo. O sistema é todo programado para ignorar essas coisas e focar só naquele sinal único, específico, de um neutrino que veio lá do espaço profundo. E foi com essa tecnologia de ponta que os cientistas fizeram uma descoberta impressionante. E o mais incrível de tudo, eles conseguiram isso com um telescópio operando com apenas uma fração da sua capacidade total. Imagina quando estiver completo. Esse aqui é o nome da estrela do show, KM3230213A. Esse é o neutrino de ultra alta energia que simplesmente surpreendeu toda a comunidade científica e quebrou todos os recordes que existiam. Para a gente colocar essa energia em perspectiva, vamos fazer uma comparação. A energia que foi detectada foi de 220 petaelectronvolts. O Large Hadron Collider, o LHC, que é o maior acelerador de partículas do mundo, mal chega a 0,013 dessa unidade. Ou seja, a energia desse único neutrino é cerca de 30 mil vezes maior que a máxima que o LHC consegue produzir. É uma escala de energia, nossa, simplesmente colossal. E se essa comparação ainda não foi suficiente, pensa nisso aqui. A energia contida nessa única partícula equivale à energia liberada na fissão de 1 bilhão de átomos de urânio. É uma quantidade de poder que é até difícil de imaginar, toda concentrada num único mensageiro subatômico. E a descoberta trouxe ainda mais coisa interessante. A análise dos dados permitiu aos cientistas medir uma propriedade fundamental do neutrino, a sua largura espacial, pela primeira vez com essa precisão. Isso dá pra gente uma peça nova e super valiosa no quebra-cabeça das propriedades quânticas dele, que é um dos grandes mistérios da física de partículas.
Então, a pergunta que não quer calar é: de onde veio uma partícula com tanta, mas tanta energia? O que no universo é capaz de produzir uma coisa dessas? Os cientistas rastrearam a origem dele para muito, muito além da nossa galáxia. E os principais suspeitos são, claro, os eventos mais violentos do cosmos. Buracos negros, supermassivos devorando estrelas, aquelas explosões de raios gama que marcam a morte de estrelas gigantes, ou até os restos de supernovas. A análise inicial apontou para 12 blazares como fontes em potencial, que são basicamente os centros de galáxias distantes disparando jatos de partículas de altíssima energia bem na nossa direção. Pessoal, se estiverem gostando, por favor compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito. Mas, afinal, o que essa descoberta toda significa? Como é que tudo isso se conecta para abrir, de fato, uma nova janela para o universo? Olha, essa citação da Rosa Coniglione, que é a porta-voz do KM3Net, resume tudo perfeitamente. Ela diz o seguinte: os neutrinos são mensageiros cósmicos especiais, que nos trazem informações únicas sobre os fenômenos mais energéticos e nos permitem explorar os confins mais distantes do universo. Então, o que a gente está vendo aqui não é só descoberta de uma partícula, é a inauguração de uma nova era na astronomia de partículas. É um jeito completamente novo de observar e entender os eventos mais extremos e misteriosos que moldam o nosso universo. E aí, o que se acha de aprimorar nosso entendimento sobre o universo rastreando essas partículas fantasmas no fundo do oceano? Dê sua opinião nos comentários. Qual será o próximo segredo que elas vão nos revelar? As respostas podem muito bem redefinir a nossa compreensão do cosmos.